Os últimos números são de 2023 e indicavam que, naquele ano, o mercado de mototáxi no Brasil movimentou cerca de 28 milhões de reais, com destaque para Minas Gerais, Rondônia e Pará como os estados com maior faturamento. O levantamento foi realizado pela Gaudim, uma empresa de tecnologia especializada em logística e mobilidade. E a Câmara dos Deputados está discutindo a integração das atividades desses profissionais de mototáxi e motoboy, já regulamentados por lei, à Política Nacional de Mobilidade Urbana, porém, dando aos municípios autonomia para organizar o transporte local. Eu sou William França e converso agora com o relator deste projeto na Comissão de Desenvolvimento Urbano, deputado Ícaro de Valmir, que representa Sergipe pelo PL. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Grande satisfação, William França, a todos que fazem também o Palavra Aberta aqui na Câmara dos Deputados. Tá bom. Deputado, explica pra gente o que é essa história de integrar os motoboys e os mototaxistas à Política Nacional de Mobilidade. Na prática, o que significa isso? Veja bem, William, para todo mundo ficar sabendo como é esse projeto, é um projeto muito interessante, que é o 1493 de 2022. E quando nós fomos relator na Câmara ou na Comissão de Desenvolvimento Urbano, foi muito interessante. Por quê? A importância dos motoboys e também dos mototaxistas dentro dos municípios é gigantesca. Até porque o que movimentou, por exemplo, na pandemia foram eles, que as pessoas precisavam ficar em casa para não ter riscos de doença e eles estavam na rua, trabalhando para poder levar alimento às pessoas. E o que modifica isso na vida das pessoas? E principalmente na vida dessas pessoas que trabalham, que são os mototaxistas e os motoboys. Eles vão entrar diretamente no processo de mobilidade urbana dos municípios. E o que acontece? A gente também é um deputado muito municipalista e não poderíamos prejudicar e também não poderíamos entrar dentro da legislação municipal, já que isso não é competência da Câmara dos Deputados. Mas a gente pode entrar até certo ponto, que é obrigando que a Câmara dos Deputados, a Câmara de Vereadores e também o prefeito dos municípios, que eles pelo menos avaliem, pelo menos eles olhem para os motoboys e olhem para os mototaxistas, porque é pelo menos o mínimo. Tá. Então, deixa eu só tentar ver se eu entendi direitinho. Hoje não tem uma regulamentação, então o que se está tentando é criar uma regulamentação que faça com que os prefeitos e as câmaras de vereadores nas suas cidades discutam isso. Se vai regulamentar, se vai autorizar, se não vai e de que forma vai ser essa autorização. Justamente isso. Isso vai trazer com que os mototaxistas e motoboys não precisem ficar na clandestinidade, que, por exemplo, os mototaxistas eles darem um valor mínimo para que seja, por exemplo, R$5 para fazer uma viagem. Ele já vai ter um valor mínimo, um local adequado para os mototaxistas, para os motoboys também, um preço mínimo por viagem, por quilômetro. Isso vai ser tudo avaliado pela Câmara de Vereadores. Mas o projeto atrai essa obrigatoriedade, justamente do prefeito e dos vereadores discutirem isso dentro dos seus municípios. Municípios hoje como São Paulo, por exemplo, que a pessoa às vezes precisa acordar 3 horas da manhã para chegar ao trabalho, às vezes às 6 ou 7 horas da manhã, é muito cabível que a pessoa utilize no mototáxi para poder chegar ao local de trabalho. Só que lá é proibido. Só que lá é proibido por quando o prefeito não quer. Mas ele pelo menos vai poder discutir agora e os vereadores vão ser obrigados a discutir sobre essa mobilidade urbana dentro do seu município. Nos municípios menores, por exemplo, é muito utilizado. Eu sou de um município chamado Itabaiana, lá no estado de Sergipe, e o meio de transporte mais utilizado é o mototáxi, porque é um município hoje com 100 mil habitantes, relativamente grande, mas que utiliza-se muito o mototáxi para poder ir para um lado ou outro da cidade. Então, não tem uma malha urbana de ônibus, de transporte público? Não, lá não tem transporte público como um ônibus, um coletivo. E também não é muito utilizado o táxi comum, que o carro, por exemplo, é muito utilizado o mototáxi. Porque também tem uma questão de custo, né? Isso que eu ia falar agora. O custo geralmente são R$5 por viagem. Então você sai de um lado ao outro da cidade por R$5, podendo levar suas compras na mão, por exemplo, ou outras coisas. É muito mais prático, porque é mais rápido a moto, que ele às vezes acaba cortando um pouco mais o trânsito. E também ele traz a questão do custo para as pessoas. Tá. O senhor acabou de citar uma coisa que é bastante... Eu sou motorista e me assusta essa coisa da moto sair cortando os carros. Como é que a gente pode trabalhar, eu sei que não é o caso desse projeto,
mas o senhor tem uma atenção especial com essa questão dos mototáxis e mototaxistas, o senhor tem outros projetos que tratam do tema. Sim. Essa questão da segurança, que a segurança do trânsito é composta por todos, né? Então o motorista que está lá no seu carro e o mototaxista que corta na sua frente. Como é que faz isso para regular isso? Aí nós teremos que ter uma educação no trânsito feita pelas prefeituras, programas de educação no trânsito, seriam os mais indicados para que os prefeitos eduquem essas pessoas, principalmente, por exemplo, os carros utilizarem as setas, as motos também utilizarem as setas e não entrar na frente de um carro do nada. Eu vi que em São Paulo existe muito corredor de moto e acontece muitos acidentes, porque o carro vai trocar de faixa, às vezes não liga a seta, a moto também vem em alta velocidade e acaba tendo a colisão. Acidente já diz o seu nome, né? Ninguém quer que aconteça, mas infelizmente acontece. Nas cidades menores, o maior problema é que as motos geralmente não param nas esquinas, não utilizam a placa de pare. Eles infelizmente atravessam, passam batido, às vezes quer pegar o cantinho ali da esquina e já quer entrar. É muito complicado. Justamente... Se não me engano, eu até desse mote que o senhor falou agora, a campanha nacional de trânsito desse ano é desacelere, seu bem maior é a vida. Porque eles justamente querem ganhar segundos, frações de segundo e cortam... Um minuto ou outro, acaba cortando na frente de uma carreta e aí já foi, perdeu a vida. Adiantou? Não adiantou, já foi. E o maior bem que nós temos hoje é a nossa vida. Então, por que você está acelerando daquela forma para poder, às vezes, ganhar um minuto ou outro? Isso é muito interessante, porque a gente vê os motoboys, por exemplo, eles acelerando extremamente para poder trazer esses prazos das entregas. Mas, geralmente, quem são os responsáveis são os restaurantes que demoram para entregar o seu pedido, e aí o motoboy tem que sair muito rápido para poder chegar naquela hora, senão eles podem até mesmo perder dinheiro. Veja que crueldade com os motoboys. E aí esse projeto vai trazer, dentro das câmaras de vereadores, algumas regras que os estabelecimentos precisam exercer para também trazer uma qualidade maior para os motoboys e também para os mototaxistas. Então quer dizer que esse projeto ele tem essa abrangência um tanto quanto ampliada, não é só do trânsito das motos e dos motofrentistas no trânsito, mas também dessa regra de como se comportar ou dessas regras de como utilizar a estrutura urbana. Ele vai mostrar tudo que nós iremos utilizar. Para você, que vai ser o cliente, chegar ao mototaxista, vai ter um local adequado, eles vão poder discutir sobre a questão, que eu falei, do valor mínimo. Claro que vai ter alguns valores a mais, aí vai depender do mototaxista, e vai ter também sobre a questão da quilometragem, caso o município queira, dos motoboys. Porque se, por exemplo, for uma coisa muito distante, você vai entregar do outro lado da cidade, quer não, ele tem um custo maior. Então, justamente, ele tem que cobrar um pouco mais caro, porque senão ele vai sair no prejuízo, então não adianta trabalhar. Então, tudo isso vai ser discutido, né? Eu imagino que também, não sei se é o caso da sua cidade, que não conheço, mas tem algumas, aqui em Brasília, eu sei que isso deu um problema danado, que é o mototaxista, o entregador... Se sobe ou não sobe nos condomínios, se entra ou não entra nos condomínios. Isso também pode entrar. É uma discussão muito grande e, na minha humilde opinião, eu acho que não é devido que eles subam, por exemplo, no apartamento, que eles vão perder muito tempo. Você imagina ele entrar num condomínio que tem vários apartamentos, por exemplo, ele vai ter que subir o elevador para poder entregar na sua porta. Não custa o morador chegar, descer e pegar na portaria, por exemplo. Que já tenha pago, por exemplo, pelo cartão de crédito, pago pelo Pix, ele já pode deixar na portaria do condomínio e tranquilamente já ir para a sua próxima entrega e a pessoa receber o seu pedido. É o mínimo, eu acho. Mas também pode ser discutido na Câmara de Vereadores. Então, eles vão ser obrigados, tanto os vereadores quanto os prefeitos, obrigados a discutir isso e a mostrar à população a sua discussão. Então é muito interessante esse projeto para a gente poder trazer para todo o Brasil, estar conhecendo e também trazendo mérito para os motoboys e os mototaxistas. Passou na Comissão de Direitos de Desenvolvimento Urbano, desculpa. E Desenvolvimento Urbano. E agora vai para a CCJ. Terminando aí, vai direto para o Senado, não é isso? Vai diretamente para o Senado, se for aprovado na CCJ, claro. Mas o senhor já está trabalhando para que isso aconteça? Claro, eu sei que o senhor é totalmente defensor da causa. É claro, a gente já está discutindo com alguns membros, eu também faço parte da CCJ, então estarei lá para poder votar com fé em Deus favorável ao projeto. Vamos discutir agora quem vai ser o próximo relator. Vamos conversar esses dias aí com o presidente da CCJ para que a gente traga essa celeridade e já vá para o Senado e com fé em Deus para a sanção do presidente da República. Tá certo. Deputado Ícaro de Valmir, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço, William. Sempre estarei à disposição aqui para trazer vários assuntos para o Palavra Aberta. Um abraço. Fica o convite.
Eu conversei aqui com o deputado Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, sobre o projeto de lei 1493 de 2022. Quer saber mais detalhes sobre este projeto que tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.